Posso ir? Então é um prazer estar com todos vocês e saber que estamos juntos nessa caminhada. Eu digo que nós estamos atravessando a pandemia e que a pandemia nos atravessa. Ela passa por nós, ela machuca, fere, mas tudo passa. Mas como é que nós fazemos essa passagem melhor? Melhor não só para nós, mas para todos os seres. E eu tenho uma pequena técnica que eu gosto de oferecer em todas as palestras que eu vou. É um minutinho só. Nós vamos sentar da metade para frente da cadeira, sentir que está bem sentado, apoiado nos isquios, os pés no chão, endireita a coluna vertebral, os ombros para trás e para baixo, as orelhas em linha com o ombro, o nariz com o umbigo. Então temos um alinhamento do corpo. E agora nós vamos fazer respiração consciente. Se vocês quiserem colocar as mãos no que a gente chama a posição do cosmos. Vamos lá, o Platão já dizia, né? Que é uma grande engrenagem, que nós somos essa grande engrenagem, que é o cosmos. Então, a gente põe a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. E coloca as mãos no seu colo, com os dedos mínimos de encontro ao abdômen. Estamos no cosmos e o cosmos está em nós, em nossas mãos. E vamos fazer respiração consciente, é bem simples, é um exercício só. A inspiração é passiva. Você percebe a caixa torácica se expandindo em todas as direções, para frente, para trás e para os lados. Quando o ar entra, você não força, só deixa entrar. Haverá uma pequena pausa, uma pequena retenção, e depois solte bem devagar pela boca, o mais longo possível, o mais lento possível, o mais delicado possível. Vamos lá, vamos fazer juntos. Inspiramos. Podemos abrir a glote e fazer esse som que eu fiz. Vamos mais uma vez. Inspiramos. Fechamos os lábios. Podemos colocar a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Ela só toca de leve. Os olhos ficam entreabertos. E observe como está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Continue observando como sua caixa torácica se expande e se contrai. Todos os sentidos estão ligados, funcionando. Olhos veem, ouvidos escutam, narinas cheiram, língua pode sentir sabores, a pele tem o tato. E a consciência tem consciência de tudo que entra pelos órgãos dos sentidos. E tem uma outra consciência que leva isto que chega dos órgãos dos sentidos até uma grande memória. E de lá traz uma resposta, como nós respondemos ao mundo. Mantenha só mais um pouquinho a postura. Volte a atenção à respiração nas narinas. E podemos agradecer. Olha, no momento deste, que no mundo todo as pessoas que estão contaminadas pela Covid-19 têm dificuldade, a maioria tem grande dificuldade em respirar, a gente agradecer a bênção de podermos respirar sem aparelhos. Esquecemos disso, não é? Tem tantas coisas maravilhosas acontecendo e às vezes a gente só presta atenção naquilo que é prejudicial. Há uma razão para isto, é a nossa proteção. Nós, seres humanos, a nossa sobrevivência depende um pouco, sim, do medo, da desconfiança. Aliás, hoje eu assisti uma palestra, umas falas muito bonitas do professor Clóvis de Barros Filho, todas as manhãs ele tem tido, chama Despertar, Inspire-se. E ele fala da importância da confiança, né? Que nós temos que confiar uns nos outros, temos que confiar em nós.
que sem a confiança nós não temos capacidade de sobrevivência, né? Que a pior coisa é pensar que alguém não está está quebrando a sua confiança, é uma coisa muito trágica, mas ele também fala outra coisa importante, que a desconfiança é importante. E que a desconfiança, eu acho que foi Shakespeare que disse isso, é a lanterna, é a luz da prudência. Então veja coisas interessantes. Nós estamos confiando aqui nos médicos, no sistema de saúde, nos sistemas econômicos, né? Quem trabalha em contabilidade, que susto, né? Temos uma grande depressão aí pela frente, que ainda nem chegou em nós direito ainda, né? O que chegou foi a pandemia, a depressão ela está se ajeitando. Ninguém sabe exatamente como é que isso realmente vai se dar. Começa, mas ainda não está na grande crise. Pode ser que passe assim, e pode ser que seja uma coisa muito pior. Mas você está vivo aqui agora? Você está inteiro, inteira neste momento? Porque isso é tudo que temos. Nós aqui planejamos o futuro, lembramos o passado, mas estamos no presente. E a maravilha de estar presente no momento presente. E o maior presente que você dá a alguém, o que é? É a sua presença, a sua atenção. Não é estar dividido, estar falando com uma pessoa, olhando no celular, escrevendo uma coisa. Isso não é presença pura. E dentro da minha tradição budista, nós dizemos que sabedoria é igual à presença pura. E compaixão, que é o segundo alicerce, é igual a meios hábeis. Quais são os meios hábeis que nós podemos utilizar para que as pessoas despertem? Despertar é ficar de bem com você e com a vida, é sentir prazer naquilo que você faz, mesmo neste isolamento. Que às vezes, o que acontece, que pessoas que estão vivendo com outras pessoas, nós atritamos, percebe? E ficamos isolados, ficamos mais sensíveis, e percebemos mais as nossas mudanças de humores, e acabamos irritando mais uns aos outros. A pessoa que percebe essa irritação, que percebe quando ela acontece, é capaz de virar mais fácil. Aquela que não percebe vai ficando brava, 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 não é verdade? E acaba dando briga, discussão desnecessária. Este é um momento importante das nossas vidas. Muitas gerações não passaram pelo que nós estamos passando agora. Foram poucos que passaram por grandes pandemias. Tivemos alguns problemas graves de saúde, localizados, né? Mas uma pandemia como esta, a nossa geração, os que estão vivos nesta época, estão podendo ter essa experiência difícil, como falei, difícil, dolorosa, mas ao mesmo tempo enriquecedora, se você for capaz de, nesses momentos de isolamento, não brigar com ninguém, não criar atritos, e se criar atritos, ser capaz de desculpar-se, de arrepender-se, de transformar isso que não foi bem dito, ou bem falado, ou bem sentido, por um sentimento de acolhida. Daqui a pouco nós estaremos todos voltando a trabalhar fora de casa. Alguns continuarão em casa, muitos continuarão em casa. Grandes mudanças estão vindo aqui. Acho que há uns 2 anos atrás, tive um encontro de contabilidade e um cientista, um economista, ele nos disse naquela época que daqui a 20 anos nos Estados Unidos, naquela época seria daí a 20 anos, toda a sociedade estaria transformada. Não haveria, claro, cheques, cartão de crédito, nem dinheiro vivo mais circulando, e que tudo ia ser feito de uma outra forma. Essa forma que ainda está sendo descoberta agora, não é? E também, muitas das compras seriam todas online. Nós já não estamos fazendo compras online. E que os supermercados, não, os shopping centers seriam centros de encontro para ir a um restaurante, para um espetáculo, e não exatamente para compras. Talvez haja algumas demonstrações de tecidos, de material, mas que seria diferente do que vivemos agora. Grandes, grandes mudanças.
Mudanças onde todos podem ter muitas informações e que talvez nós possamos ter uma democracia participativa mais efetiva, dizia este senhor. E eu tomei nota do que ele disse, não só no meu celular, mas no meu coração. Ele disse, se isso acontece nos Estados Unidos daqui a 20 anos, no Brasil daqui a uns 30, 40, no máximo 50 anos. E a crise que nós estamos vivendo agora está apressando esse processo. Talvez não leve 10 anos nos Estados Unidos, e talvez 15 ou 20 aqui no Brasil. Funções estão sendo transformadas, trabalho, educação, está tudo sendo modificado. E é para o bem, porque muitas crianças e adolescentes que já estão vivendo na informática não conseguiam com muita clareza seguir as aulas, com muito interesse, seguir as aulas mais tradicionais do professor escrevendo no quadro negro, falando, não é? Hoje é interação. Todo aprendizado pode ser interativo. Então, os grandes pedagogos estão reformulando a educação. Quem trabalha com informática é uma reformulação constante. Quem trabalha na medicina, na saúde, na ciência, é o tempo todo reformulando. Não é possível parar. Uma vez fiz uma palestra, havia um grande técnico de futebol, e ele disse o seguinte: a vitória é como uma espada, ninguém se senta sobre ela. E eu digo que isso é muito verdadeiro. Quando você acessa uma informação, um conhecimento, e você acha, eu tenho conhecimento, agora eu sei, se você parar aí, isto cortará você ao meio. Nós estamos o tempo todo reformulando a vida, a sociedade, os relacionamentos, a contabilidade, os novos meios hábeis que nós podemos ter, que deve ser cheio de compaixão e sabedoria. Uma vez estive falando com um jovem que trabalhava num grande banco em São Paulo, e ele dizia para mim, monja, eu fico feliz os fins de semana quando eu posso mexer na terra, porque aqui eu só vejo papéis com números, e eu disse a ele, você sabe que esses números significam vidas humanas? Que cada uma dessas porcentagens que você pensa pode estar mexendo em inúmeros seres vivos, e que você o tempo todo está mexendo na terra. Não precisa pôr a mão direto na terra para você saber o que o voo de você mexe é na vida do planeta, é na vida de inumeráveis seres, e que nós podemos fazer isso de forma ética, benéfica, sempre pensando como que eu posso atuar no meu melhor, de maneira a melhorar a vida do maior número de seres. Eis o momento da nossa reflexão. O mundo deu uma parada. Várias atividades ficaram congeladas. E o que você faz com isto? Há pessoas que só reclamam e há pessoas que apreciam, porque a nossa vida está onde nós estamos. E as circunstâncias em que estamos são as mesmas para todos os habitantes do planeta Terra. É semelhante, não é igual. Nós não somos iguais. Se existe uma maravilha nesta vida, é que não há dois seres humanos iguais. Mas nos reconhecemos na semelhança de sermos uma única família, a família humana. E o vírus, o coronavírus, vamos lembrar, é uma proteína que tem uma coroinha de gordura. Por isso a gente diz sabão, desinfetante, álcool, derrete essa camada de gordura e ele se desfaz. Ele não é um organismo vivo, é uma moléculazinha. E esta molécula lá da China viajou o mundo inteiro, viaja o mundo inteiro, continua viajando, à procura de hospedeiros. Talvez tivesse hospedado antes em simbiose amigável com os morcegos. Mas os morcegos saíram do meio silvestre, estavam em jaulas, são seres sensíveis, com radares para perceber a realidade. Ficaram desestabilizados e essa molécula pulou para fora, à procura de um novo hospedeiro. E ela se adaptou bem ao ser humano. Só que nós, seres humanos, morremos. Alguns de nós não sentimos nada,
outros podem até morrer. E grandes cientistas, grandes laboratórios no mundo todo estão pesquisando. E nós somos as cobaias vivas, sim. Que remédio funciona para qual pessoa, em que condição, em que momento da doença. Não tem respostas definitivas, porque a ciência é isso. A ciência procura tentativa e erro. E ainda tem mais de 120 remédios sendo testados na população mundial. De vez em quando alguém levanta a bandeira, este é o melhor. Aí, não é este, não é este. Mas são muitos. Em momentos diferentes, funcionam de forma diferente. E as vacinas estão começando a ser testadas. Nós ainda não sabemos. Portugal estava saindo, já podia sair da pandemia, voltar à vida como era antes, não, como era antes nunca voltará. Nós estamos passando por uma experiência que nos transforma. E nada é fixo ou permanente neste mundo. Tudo é transformação e movimento. Este momento de agora não se repetirá jamais. Nós podemos nos encontrar de novo neste mesmo canal daqui a 2 horas e todos nós estaremos diferentes. Mesmo que eu diga as mesmas palavras, mesmo que vocês se sentem no mesmo lugar, não há 2 segundos iguais na vida. E por que não apreciamos cada um? Por que estamos sempre com a nostalgia do passado ou com a ansiedade do futuro? Quando você pode ser um ser completo, perfeito, neste momento, planejando, sim, preparando-se para o que vir a ser. Nós não sabemos exatamente quando e de que forma, mas nos preparamos. Nós somos os seres mais adaptáveis do planeta Terra. Alguns dizem que as baratas são mais adaptáveis do que nós. E que quando nós desaparecermos do planeta, que pode levar daqui a alguns milhões de anos, se não bilhões, diz que as baratas parece que vão continuar por aqui. Mas nós um dia terminaremos. Tudo que começa inevitavelmente termina, mas não faça deste o momento do seu fim, nem do fim da humanidade. Estamos passando por uma dificuldade, e dificuldades, crises, são oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Que outros caminhos há? Eu não quero apenas fazer exatamente como eu fazia há 100 dias atrás. Como é que eu posso fazer das 100 dias para frente? Qual vai ser a minha atividade? De que maneira eu levo adiante essa atividade? Como é que os meus relacionamentos se enriquecem? É importante lembrar da finitude. A finitude de que todos morremos é bom, porque aí temos certa urgência em fazer as coisas bem feitas. Mas não é porque temos pressa de chegar lá, pelo contrário. Eu sempre repito a todos, não há nada pelo qual matar ou morrer. Temos que viver por aquilo que acreditamos. E somos a transformação da vida. Não somos espectadores da realidade. Nós interferimos na realidade com nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos gestos e atitudes. Quais são os gestos e atitudes que você que está me ouvindo acha benéfico? Como que você vive a coerência de seus princípios no dia a dia? Você é capaz de criar mais harmonia em casa? É difícil, às vezes filhos adolescentes, e nunca convivemos tanto tempo em tanta intimidade. Então vai ter atritos, mas como que você pode fazer que esse atrito não seja tão feroz, que seja macio, suave, e que sempre haja no final do dia um abraço para quem ainda pode se abraçar, porque nós não podemos abraçar pessoas que não estão conosco na mesma casa. Nós não podemos encontrar nossos amigos, seus filhos e filhas, talvez adolescentes, que querem namorar, não podem namorar, só pelo celular. Então é um pouco diferente. Essa expectativa, diz que em Portugal, quando teve a primeira apresentação de uma musical,
E o presidente de Portugal contava isto, ele disse que ele foi nessa apresentação, e quando apareceram os músicos, e depois 2 cantores, todos se levantaram e bateram palmas, não para eles, mas pela liberdade. A liberdade de ir e vir, que é alguma coisa que esse vírus nos tirou. E a gente nem se dava conta como éramos livres. Mas eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, que ele vai dizer que a liberdade é até mesmo você fazer o que não gostaria de fazer. Isso é a verdadeira liberdade. A liberdade não é sair na rua quando todos estão dizendo fique em casa. A liberdade não é falar o que você quer do jeito que você quer. É perceber se o que você vai dizer é adequado, se é benéfico e se vai levar as pessoas que estão te ouvindo à verdade e ao caminho. Se não for, é melhor calar. Olha que treinamento bom. Aqueles que estão em casa com outras pessoas, treinar seu relacionamento, conhecer suas emoções, seus sentimentos, como que às vezes um gesto, um olhar, um mexer de cabelo incomoda. Por que que incomoda? Por que que essa pessoa é tão importante para você? O que que é amor? O que que é ternura? O que é raiva? O que é rancor? Esse autoconhecimento é libertação. Sócrates já dizia, né, conhece-te a ti mesmo. Buda dizia a mesma coisa. E um discípulo de Buda do século XIII, que é o fundador da minha ordem, chamava Mestre Dogen, ele dizia, estudar o caminho do despertar é estudar o eu. E estudar o eu é esquecer-se do euzinho. Esquecer-se desse eu menor, que reclama, que resmunga, que quer que seja diferente. Esquecer-se desse eu é ser iluminado por tudo que existe. E nenhum traço de iluminação permanece. E esta iluminação é colocada à disposição de todos os seres. Você oferece o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar e de raciocinar, oferece alimentos, oferece o que você tiver a compartilhar, roupas, instantes da vida, para que todos possam ficar bem. Se está trabalhando em casa e tem pessoas que vêm e interrompem, não mande eles embora. Não diga para eles, vocês me atrapalham. Pelo contrário, talvez essa pessoa que chegou nesse momento fosse importante para você parar o que você estava fazendo e reanalisar. Será que tem algum erro aqui? Mas primeiro acolha, converse, fale. Oi, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? E não dizer, não, vai embora que está me atrapalhando. Não faça isso nunca. Dê 1 minuto de atenção. A vida tem coisas tão extraordinárias. Se você perceber, e tem aquela frase antiga, né? Que Deus escreve direito por linhas tortas. Por que será que essa pessoa entrou aqui agora? E o que ela tem a me dizer? Como é que meus olhos se refrescam? A gente às vezes fica muito tempo nas telas. Eu já tive dias que eu fiz tantas lives no mesmo dia que eu tive que colocar óculos escuros no final do dia para poder olhar para as telas. Pense nisso. Não abuse de você, não abuse do seu corpo sagrado, não abuse da sua mente extraordinária, computador de última geração, que nenhuma inteligência artificial ainda consegue substituir. Não é uma maravilha? E nós usamos apenas para somar e subtrair, quando tantas outras operações são feitas sem a nossa percepção. Podemos perceber com mais profundidade quem somos, o que somos, como nos relacionamos. Aqui passam muitos helicópteros. Estou perto de um hospital de campanha, estou perto do Hospital das Clínicas, do Hospital Emílio Ribas, que são os nossos principais centros de atendimento para o coronavírus e para a Covid-19. Passam ambulâncias pela porta do meu templo, passam carros que carregam cadáveres.
mas também saem pessoas dos hospitais. Saem pessoas aplaudidas e sorrindo, porque conseguiram superar uma doença muito difícil. Para alguns de nós não dá nada, nem sabe que está contagiado. Outras pessoas têm um resfriadinho, outras passam mal, sentem dores, e outras precisam ser entubadas. Eu espero que logo se descubram todos os possíveis remédios para as nossas inúmeras diferentes condições, não só de corpo físico, de necessidade, como das nossas necessidades mentais, psíquicas. Grande preocupação internacional agora são os centros psiquiátricos. São a questão da nossa mente, que ficou alterada 100 dias em casa, às vezes em atritos, confusão, muitas pessoas assustadas, com medo do que virá. Mas eu gosto de lembrar que tudo sempre foi impermanente. Nós é que tínhamos uma falsa ideia de segurança. Quando Shakyamuni Buda, o personagem histórico da minha tradição, estava quase morrendo, ele disse aos seus discípulos: não há nada seguro neste mundo. E é verdade. E nós sabemos nos adaptar, sabemos nos equilibrar nesse mundo que está meio desequilibrado. O que virá não sei, mas sei que tenho condições de lidar com aquilo que chegará até nós, porque somos seres desta era, somos seres humanos que nascemos neste século, no século passado e neste, e sabemos lidar com as incertezas, e saberemos criar causas e condições de resultados extraordinariamente novos, inesperados e benéficos para toda a humanidade. Desejo a todos vocês e a cada um de vocês saúde, prosperidade, relacionamentos de harmonia, de congratulações, que sejam fruto da meditação, da reflexão, da respiração consciente, que faz surgir a sabedoria e a compaixão ilimitada. Que todos os seres se beneficiem em todas as esferas. Muito obrigada.